Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar das diversas ordens dos espíritos. E na pergunta 96, Kardec questiona o seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que o tenham alcançado. Cada um com o seu cada um. As ordens, como diz Kardec, são em função do grau de evolução de cada um de nós. As ordens ou grau de perfeição dos espíritos são em números determinados, quer dizer, existe um número determinado para isso? São ilimitadas em números, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras. De sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem ser reduzidas em três principais. Então, Kardec pega essas ordens e classifica em três, as principais que ele determinou. Na primeira, coloca-se-ão os que atingem a perfeição máxima, os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram no meio da escala, que sem muita pretensão, talvez sejamos nós, né, que já estamos no meio do caminho, né? Formam a segunda os que chegaram no meio do caminho. O desejo do bem é que neles predominam. Pertencerão à terceira ordem os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracterizam. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Olha que pergunta interessante. Colocamos nós no meio do caminho de novo. Digamos que nós somos os espíritos da segunda ordem, em que o bem já predomina, não temos mais o desejo de fazer o mal, já pensamos no bem. Podemos praticar este bem? Essa é a pergunta. Cada um dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Quer dizer, os da segunda ordem, os que estão no meio do caminho, podem muito bem colocar em prática o que já desejam, que é o sentimento de fazer o bem, né? A necessidade que passa a sentir dentro de si de ajudar o próximo, de fazer alguma coisa em benefício daqueles que sofrem, gemem e choram. Essa semana eu estava refletindo como a nossa casa espírita tem trabalhado. Como temos pessoas aí fazendo trabalho maravilhoso, indo nas casas das pessoas, levando mantimento, levando remédio, levando roupa, levando brinquedo, levando tudo que eles precisam, ajudando de toda sorte. Muito. Alguns até dizem que nossa casa espírita hoje está trabalhando mais do que antes. Isso é o bem que estava entre nós, quietinho, e surgiu a necessidade e estamos colocando ele em prática. Esses são os espíritos que estão na segunda ordem, estão no meio do caminho. Os da terceira categoria são todos essencialmente, quer dizer, os espíritos imperfeitos, os espíritos da terceira categoria, são todos essencialmente maus. Não tem nada de bom entre eles. Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal que ficam satisfeitos quando lhes deparam a ocasião de praticá-lo. Há também os que levianos e estouvados, mais perturbadores do que malignos.
que se compraze antes da malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar, causar pequenas contrariedades, a qual depois ficam rindo. Quer dizer, são espíritos que causam transtorno na nossa vida desnecessário, só para poder ficar rindo da gente. Muitas das vezes eles ainda dizem assim, tá vendo? São espíritas. Qualquer coisinha, eles já perdem a linha, já chutam o balde, como diz a história. E esses espíritos se comprazem nisso, em fazer causar aborrecimento na gente, coisas à toa, coisas insignificantes. Às vezes a gente perde a linha, a gente briga, a gente fica nervoso, fica revoltado. Depois você para, meu Deus, por que eu fiz isso? Uma coisa tão simples, tão fácil de ser resolvida. Na escala que nós observamos, que Kardec fez, né, ele fez uma divisão dessas 3 ordens, né? Os espíritos puros, os espíritos no meio do caminho, os bons, e os espíritos levianos. Dessas 3 ordens, ele criou 3 classes, criou 10 classes. Dentro dessas 3 ordens, ele criou 10 classes. Dividiu as 3 ordens, espíritos puros, no meio do caminho, e espíritos imperfeitos. Criou 10 classes, subdividiu em 10 partes. E aí, na primeira delas, na 10ª delas, né, nos caracteres gerais, os espíritos imperfeitos, né, que estão na 3ª ordem, né, estão aqui, ó. 10ª classe. 10ª classe pertence aos da 3ª ordem. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e mascaram a todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeito com conseguirem retardar-lhe um adiantamento, fazendo sucumbir nas provas a que tem que passar. Observa bem, tem um questionamento no Livro dos Médiuns que questiona se há um espírito, por que ele faz o mal? Prazer, satisfação. E diz também uma coisa muito interessante, que se ele procurar os mais criteriosos, não darão ouvidos a ele. Então ele procura os menos desavisados, porque aí são presas fáceis. E aqui a resposta diz, ligam-se aos homens de caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões. Olha como isso é interessante. Sem crítica, mas quem são esses homens bastante fracos que os espíritos de ordem perfeita se ligam? Somos nós que ainda não temos força de vontade. Somos nós que ainda não temos objetivos. Em resumo, somos nós espíritas que ainda não se predispomos a estudar as obras básicas, a estudar a literatura básica de Kardec. Com isso, o que acontece com a gente? Ficamos fracos. Fraco em quê? Fraco em conhecimento, fraco em entendimento. Então, se você não tem conhecimento da doutrina espírita, você não tem conhecimento das obras básicas, você não entende como é que funciona a engrenagem da espiritualidade, aparece um espírito e te diz que 2 e 2 é 5. E como você não sabe que 2 e 2 é 4, você vai ter que bater palma para ele. Como é que você vai desmenti-lo? Você vai aceitar a sugestão dele. Eis aí o que esses espíritos chamam de fracos. Pessoas sem firmeza
nos seus propósitos, principalmente os espíritas, que têm um compromisso com a doutrina espírita, mas que não estudam as obras básicas, ficam à mercê desses espíritos. Olha só, alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônio, maus gênios, espíritos maus. Muito bom a gente lembrar que na criação divina só existe um ser, espírito. Bom ou ruim é outra história. Então, cada um dá o nome que quer, demônio, mau gênio, espírito mau, cada um faz como achar por bem.